O sol se punha em Ribeirão Preto, pintando o céu com tons alaranjados que se refletiam nas janelas dos edifícios do Jardim Botânico. Marina Santos Prado observava a paisagem através da janela de seu apartamento no 3º andar, seus dedos distraidamente girando a aliança que ainda mantinha no dedo. Depois de 2 anos, o peso do anel havia se tornado mais um lembrete de solidão do que de amor. O apartamento, antes cheio de risos e conversas, agora ecoava apenas o som do ventilador de teto e ocasionais buzinas da rua. As paredes, ainda decoradas com fotos de momentos felizes, pareciam testemunhas silenciosas de uma vida que já não existia mais. Marina havia mantido tudo praticamente intocado desde o acidente que levou seu marido, como se qualquer mudança pudesse apagar as memórias que tanto se esforçava para preservar. Dona Cecília Monteiro, sua vizinha do 302, havia insistido repetidamente que Marina precisava se abrir para novas possibilidades. A vida continua, querida, dizia sempre que a encontrava no elevador, com aquele olhar de preocupação maternal que só as senhoras de certa idade conseguem expressar. Marina forçava um sorriso e concordava, mas a verdade é que não sabia como dar esse primeiro passo. Foi numa dessas tardes de domingo, quando o silêncio do apartamento parecia mais ensurdecedor que o normal, que Marina decidiu fazer algo diferente. Havia visto um post no grupo do bairro sobre uma feira de adoção de animais no Parque Curupira. Não planejava adotar nenhum animal, mas pensou que uma caminhada faria bem. O parque estava movimentado, com famílias aproveitando o final de semana e várias barraquinhas montadas para a feira de adoção. Marina caminhou entre elas, observando os diferentes animais à espera de um lar. Cães e gatos de todos os tamanhos e cores a observavam com olhares esperançosos. Foi então que ela o viu. No fundo de um dos canis, um Doberman adulto permanecia sentado, com uma postura quase militar, observando tudo com olhos atentos e inteligentes. Diferente dos outros cães que latiam e pulavam tentando chamar atenção, ele mantinha uma dignidade silenciosa que imediatamente chamou a atenção de Marina. Este é o Max, apresentou a voluntária Laura Martinelli, que coordenava as adoções. Ele chegou há 2 semanas, encontrado perambulando próximo à rodovia. É um cão muito especial, extremamente bem comportado, mas por algum motivo ninguém se interessou por ele ainda. Talvez pelo porte ou pela raça. Marina se aproximou do canil e Max a encarou com seus olhos profundos. Havia algo naquele olhar, uma mistura de nobreza e melancolia que tocou Marina profundamente. Era como se ambos compartilhassem uma história de perda, uma compreensão mútua que transcendia palavras. Posso entrar para conhecê-lo melhor? Perguntou Marina, surpreendendo a si mesma com um interesse repentino. Laura abriu o canil com um sorriso acolhedor. Max permaneceu sentado, apenas acompanhando os movimentos com os olhos. Quando Marina se ajoelhou à sua frente, ele gentilmente se aproximou, cheirando sua mão estendida com delicadeza. Não havia a ansiedade típica de um cão de abrigo, apenas uma cordialidade controlada que parecia quase profissional. Ele é incrível, comentou Marina, impressionada com o comportamento do animal. Parece ter recebido um ótimo treinamento. Sim, notamos isso, concordou Laura. Ele responde a comandos básicos perfeitamente. Tem ótimos modos à mesa. Não puxa a guia durante as caminhadas. Algumas vezes, me pergunto sobre sua história anterior. Um cão assim não surge do nada. Enquanto conversavam, Max havia se aproximado mais de Marina, permitindo que ela acariciasse seu pescoço. O pelo negro e brilhante estava bem cuidado, outro indício de que, em algum momento, aquele animal havia sido muito importante para alguém. Quanto tempo leva o processo de adoção? A pergunta escapou dos lábios de Marina antes que ela pudesse pensar muito a respeito. O sorriso de Laura se alargou. Para pessoas que moram em apartamento, precisamos fazer uma pequena vistoria e verificar se o condomínio permite animais deste porte. Mas, se estiver tudo certo, em 1 semana podemos finalizar. Marina olhou novamente para Max, que mantinha aquela postura digna mesmo, enquanto recebia seus carinhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma fagulha de entusiasmo, uma pequena luz no fim do túnel de solidão que havia se tornado sua vida. Então,
Vamos dar início ao processo? Perguntou Marina, surpreendendo-se com a própria decisão espontânea. Enquanto preenchia os formulários necessários, Marina não podia deixar de olhar para Max, que a observava com aquela mesma expressão atenta e solene. Mal sabia ela que aquela decisão aparentemente simples de um domingo à tarde mudaria completamente o rumo de sua vida, e não apenas dela, mas de todo o bairro Jardim Botânico. Do outro lado da cidade, no departamento de polícia militar, uma foto antiga pendurada na parede da sala do sargento Ricardo Junqueira mostrava um Doberman com uma medalha de honra ao mérito. O nome na placa sob a foto, Maximus, K9 Elite. O sargento ocasionalmente olhava para aquela foto, perguntando-se que destino teria levado seu melhor parceiro a desaparecer misteriosamente durante uma operação há 2 meses. A primeira semana com Max foi um período de descobertas mútuas. Marina percebeu rapidamente que seu novo companheiro era muito mais do que apenas um cão bem treinado. Havia uma inteligência quase sobrenatural em seus comportamentos e reações. Logo na primeira noite, quando Marina preparava o jantar, Max se posicionou estrategicamente na entrada da cozinha, como se montasse guarda. Seus olhos atentos alternavam entre Marina e a porta da sala, em um padrão que parecia quase sistemático. Foi a primeira vez que Marina se perguntou sobre o passado daquele animal tão peculiar. Dr. Gabriel Correia, o veterinário do bairro, ficou impressionado durante a consulta de check-up. Em 15 anos de profissão, raramente vi um cão com essa estrutura muscular e condicionamento, comentou enquanto examinava Max. Ele tem características típicas de cães de trabalho de alto nível. Já pensou em investigar se ele tem microchip? A verificação do microchip não revelou nenhuma informação. Estava registrado apenas com números, sem dados do proprietário anterior. Mais um mistério sobre o passado de Max. O condomínio, que inicialmente demonstrou preocupação com a presença de um Doberman, logo se rendeu ao comportamento exemplar do novo morador. Max nunca latia sem motivo, mantinha uma postura elegante no elevador e demonstrava uma gentileza especial com as crianças do prédio. Dona Cecília, que no início expressara certa apreensão sobre ter um cão de grande porte como vizinho, tornou-se uma das maiores admiradoras de Max. Esse cachorro tem mais educação que muito ser humano por aí, comentava sempre que o encontrava no corredor. Foi Dona Cecília quem sugeriu que Marina começasse a fazer caminhadas noturnas com Max. O Jardim Botânico anda meio esquisito à noite, querida, mas com um cão desse porte, ninguém vai ousar se aproximar. Marina resistiu inicialmente à ideia. O bairro, que já foi um dos mais tranquilos de Ribeirão Preto, havia mudado nos últimos meses. Pequenos furtos e tentativas de assalto tinham se tornado mais frequentes, especialmente no período noturno. Mas Max demonstrava tanta energia ao entardecer que ela decidiu tentar. Para sua surpresa, as caminhadas noturnas se tornaram o momento mais esperado de seu dia. Max demonstrava um comportamento ainda mais interessante durante esses passeios. Mantinha-se sempre atento, alternando sua posição, ora à frente, ora ao lado de Marina, como se seguisse um protocolo invisível de proteção. Pedro Henrique Almeida, jornalista do portal de notícias local, que também morava no bairro, passou a notar a dupla em suas caminhadas regulares. É impressionante como vocês dois parecem sincronizados, comentou certa noite quando os encontrou durante sua corrida habitual. Quase como uma equipe profissional. Marina sorriu com o comentário, mas não pôde deixar de notar como Max ficara subitamente alerta com a aproximação de Pedro, relaxando apenas quando Marina demonstrou estar confortável com a presença do jornalista. As semanas foram passando e a rotina com Max trouxe uma nova cor à vida de Marina. O apartamento, antes silencioso demais, agora tinha vida. As fotos antigas nas paredes já não pareciam pesar tanto, e algumas vezes Marina se pegava sorrindo sozinha, observando Max em sua vigília constante pela casa. Foi numa dessas noites de caminhada que Marina começou a perceber algo diferente no comportamento de Max. Eles seguiam sua rota habitual pela Rua das Acácias quando o Doberman subitamente parou, suas orelhas se movendo em alerta. Marina, que já havia aprendido a confiar nos instintos de seu companheiro,
parou também. Segundos depois, um grupo de jovens dobrou a esquina, caminhando em sua direção. Em qualquer outra circunstância, Marina teria ficado apreensiva, mas a presença de Max lhe dava uma segurança que há muito não sentia. O grupo passou por eles mantendo distância, e Marina notou como Max manteve sua postura altiva, os olhos fixos nos rapazes até que estivessem bem longe. Naquela noite, antes de dormir, Marina acessou o grupo do bairro no aplicativo de mensagens. Havia várias discussões sobre a segurança local e um comentário chamou sua atenção. Alguém mais notou como os problemas parecem ter diminuído nas últimas semanas, especialmente na região da Rua das Acácias. Marina olhou para Max, que mantinha sua posição habitual, próximo à porta do quarto. Havia muito mais naquele cão do que ela poderia imaginar. E aos poucos, as peças de um quebra-cabeça maior começavam a se formar em sua mente. O que Marina ainda não sabia era que, não muito longe dali, no departamento de polícia militar, o sargento Ricardo Junqueira começava a notar uma curiosa coincidência. Os relatórios de ocorrências no Jardim Botânico apresentavam uma redução significativa, especialmente no período noturno e especificamente nas ruas próximas à Rua das Acácias. A chegada do inverno em Ribeirão Preto trouxe consigo um clima mais ameno e noites mais longas. Marina e Max mantinham suas caminhadas rotineiras, que agora incluíam uma parada no Café Santos, onde a proprietária, Sandra, sempre deixava um pote de água fresca para Max e um café para Marina. Naquela noite específica, enquanto saboreava seu café, Marina observava Max através da vitrine do estabelecimento. Ele mantinha sua postura característica, sentado elegantemente ao lado da mesa externa, observando os transeuntes com atenção meticulosa. Foi quando um carro da polícia militar passou lentamente pela rua, e pela primeira vez desde que o adotara, Marina viu Max demonstrar uma reação diferente. As orelhas do Doberman se ergueram instantaneamente, seu corpo todo ficou tenso, e seus olhos seguiram o veículo com uma intensidade que Marina nunca havia presenciado antes. Por um breve momento, Max pareceu querer se levantar e seguir o carro, mas manteve sua posição, apenas emitindo um leve choramingo quase inaudível. Nunca vi ele agir assim, comentou Sandra, que também havia notado a mudança no comportamento do cão. Parecia que ele reconheceu alguma coisa. A observação de Sandra ficou ecoando na mente de Marina durante todo o caminho de volta para casa. Aquela não foi a única mudança que notou em Max naquela semana. Durante suas caminhadas, ele começou a fazer pequenos desvios da rota habitual, sempre parando em frente ao batalhão da polícia militar, localizado a algumas quadras de seu apartamento. Em casa, Marina decidiu pesquisar mais sobre Dobermans utilizados em trabalho policial. Descobriu que eram amplamente empregados em unidades K9 por sua inteligência, lealdade e capacidade de treinamento avançado. As fotos que encontrou mostravam cães com a mesma postura digna de Max, o mesmo olhar atento e profissional. Numa manhã de sábado, enquanto passeavam pelo Parque Curupira, um acontecimento curioso chamou ainda mais a atenção de Marina. Um grupo de policiais fazia seu treinamento físico no local, e entre eles estava o sargento Ricardo Junqueira, conhecido na região por seu trabalho com a unidade K9. No momento em que Max o avistou, seu comportamento mudou completamente. O Doberman ficou imóvel, focado intensamente no sargento, seu corpo tremendo levemente. Marina percebeu que não era medo, era algo diferente, uma mistura de reconhecimento e ansiedade. O sargento Junqueira, por sua vez, interrompeu sua corrida por um instante, olhando fixamente para Max, com uma expressão de surpresa e incredulidade. Entretanto, antes que qualquer aproximação pudesse acontecer, uma emergência chamou a atenção do grupo de policiais. Em questão de segundos, eles deixaram o parque, deixando Marina com ainda mais perguntas sobre o passado misterioso de seu companheiro. Laura Martinelli, a coordenadora da feira de adoção onde Marina conheceu Max, passou a fazer visitas regulares para acompanhar a adaptação do cão. Durante uma dessas visitas, Marina compartilhou suas observações sobre o comportamento peculiar de Max em relação à polícia. "Sabe, Marina", começou Laura pensativa. "Quando Max chegou ao abrigo havia algo diferente nele. A forma como se portava,
como reagia aos comandos. Tentamos rastrear sua origem, mas o microchip não estava registrado em nenhum sistema convencional. É como se sua história anterior tivesse sido deliberadamente apagada. As palavras de Laura alimentaram ainda mais as suspeitas de Marina. Ela começou a prestar mais atenção aos detalhes do comportamento de Max. A maneira como ele sempre verificava os ambientes antes de permitir que ela entrasse, como se posicionava estrategicamente em locais que ofereciam melhor visão do entorno, como reagia a uniformes e viaturas policiais. Pedro Henrique, o jornalista local, também havia notado as peculiaridades de Max. Durante um de seus encontros casuais nas caminhadas noturnas, ele comentou sobre uma série de reportagens que estava preparando sobre a redução da criminalidade no bairro. "É interessante", disse Pedro, consultando suas anotações no celular. "Desde que você e Max começaram a fazer suas caminhadas regulares, houve uma queda de 40% nas ocorrências noturnas no Jardim Botânico. Pode ser coincidência, mas..." Marina sorriu discretamente, acariciando a cabeça de Max, que mantinha seus olhos atentos ao redor. "Talvez não seja coincidência", respondeu ela, pensando em todas as vezes que Max havia demonstrado um comportamento preventivo durante seus passeios. Naquela noite, depois que Pedro se despediu, Marina e Max continuaram sua caminhada. O luar iluminava as ruas do bairro, criando sombras alongadas nas calçadas. Foi quando Max parou abruptamente, suas orelhas em alerta máximo. Antes que Marina pudesse reagir, um grupo de pessoas surgiu de um beco próximo, caminhando rapidamente em sua direção. O que aconteceu nos próximos momentos revelaria muito mais sobre o verdadeiro Max do que Marina poderia imaginar, e mudaria para sempre a dinâmica não apenas de sua vida, mas de todo o Jardim Botânico. O grupo que se aproximava consistia em 3 homens, aparentemente voltando de um bar próximo. Marina sentiu seu coração acelerar, mas a presença de Max lhe dava segurança. O Doberman havia assumido uma postura que ela nunca tinha visto antes. Suas patas firmemente plantadas no chão, corpo ligeiramente inclinado à frente, emanando uma aura de autoridade que era quase palpável. Quando os homens chegaram mais perto, um deles fez um movimento brusco em direção à bolsa de Marina. Foi então que Max revelou sua verdadeira natureza. Em movimentos precisos e claramente treinados, ele se posicionou entre Marina e os agressores, executando manobras que só poderiam vir de anos de treinamento profissional. Não houve violência. Não foi necessário. A simples demonstração de habilidade foi suficiente para fazer os homens recuarem rapidamente. O mais impressionante foi como Max manteve sua posição defensiva sem nunca perder o controle ou demonstrar agressividade desnecessária. O incidente durou apenas alguns segundos, mas foi testemunhado por várias pessoas, incluindo Pedro Henrique, que havia voltado ao ouvir a comoção. O jornalista imediatamente sacou seu celular e começou a filmar o final da ocorrência. "Isso não foi comportamento normal de um cão de estimação", comentou Pedro, aproximando-se cautelosamente após os homens terem fugido. "Aqueles movimentos parecem treinamento policial especializado." Marina ainda tremia levemente, mas não de medo. Era uma mistura de adrenalina e revelação. Todas as pequenas pistas que havia coletado nos últimos meses começavam a fazer sentido. As reações às viaturas, o comportamento próximo ao batalhão, a postura ao avistar o sargento Junqueira. No dia seguinte, a gravação feita por Pedro viralizou nos grupos locais. O vídeo mostrava claramente as técnicas profissionais utilizadas por Max e logo chegou aos olhos do sargento Ricardo Junqueira. Quando ele viu as imagens, não teve mais dúvidas. "Maximus", murmurou ele, observando o vídeo repetidamente em sua sala no batalhão. As lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ele comparava as imagens com fotos antigas de seu parceiro K9. O sargento não perdeu tempo. Acompanhado de Laura Martinelli, que havia sido contatada para confirmar os detalhes da adoção, ele se dirigiu ao apartamento de Marina. Quando a campainha tocou naquela tarde, Max já estava em alerta, como se soubesse exatamente quem estava do outro lado da porta. Ao abrir a porta e ver o sargento Junqueira em sua farda oficial, Marina sentiu seu coração disparar. Mas foi a reação de Max que confirmou todas as suas suspeitas.
O Doberman, sempre tão controlado, deixou escapar um pequeno ganido de reconhecimento, seus olhos fixos em seu antigo parceiro. Senhora Santos Prado, começou o sargento, sua voz embargada pela emoção. Acredito que você está com meu parceiro Maximus. As próximas horas foram dedicadas a revelar a história completa. Maximus havia sido um dos mais condecorados cães da unidade K9, especializado em proteção e patrulha. Durante uma operação complexa, ele havia desaparecido misteriosamente. As buscas foram intensas, mas sem sucesso. Nunca acreditamos que ele tinha simplesmente fugido, explicou o sargento. Maximus era mais que um cão policial. Era um parceiro leal. Algo aconteceu naquela noite. Algo que o separou da unidade. Laura, que ouvia atentamente, complementou. Quando ele chegou ao abrigo, estava desorientado, mas sem ferimentos. Alguém deve tê-lo encontrado e levado até lá. Marina observava a interação entre Max, ou Maximus, e o sargento Junqueira. Era evidente o vínculo profundo que existia entre eles, construído durante anos de trabalho conjunto. Seu coração se apertou com a possibilidade de perder seu companheiro. No entanto, o sargento a surpreendeu. Senhora Santos Prado não vinha aqui para levar o Maximus de volta à força. Ele claramente encontrou um novo propósito aqui, protegendo você e o bairro. Além disso, ele hesitou por um momento. Ele já passou da idade de aposentadoria do serviço ativo. O que isso significa? Perguntou Marina, sua voz traindo sua ansiedade. Significa que, se você concordar, podemos estabelecer uma parceria. Maximus pode continuar sendo seu companheiro, mas também poderia ajudar no treinamento de novos cães da unidade. Ele tem experiência valiosa para compartilhar. A proposta do sargento abriu um novo capítulo na vida de Marina e Maximus. O mistério de seu desaparecimento ainda precisava ser resolvido, mas agora eles tinham aliados nessa busca. Mais importante, tinham um novo propósito compartilhado. A notícia sobre a verdadeira identidade de Max se espalhou rapidamente pelo Jardim Botânico. O que antes era apenas um cachorro bem comportado, agora havia se tornado uma celebridade local. As crianças do bairro, em especial, estavam fascinadas com a ideia de ter um herói aposentado da polícia entre eles. Marina precisou se adaptar à nova rotina. 3 vezes por semana, ela e Maximus, como agora era conhecido oficialmente, visitavam o centro de treinamento da unidade K9. Ver seu companheiro em seu ambiente original era uma experiência reveladora. Ele se transformava completamente, demonstrando habilidades que Marina nunca imaginara que possuía. O sargento Junqueira observava com orgulho, enquanto Maximus demonstrava técnicas de patrulha para os novos cães em treinamento. Ele sempre foi um professor nato, comentou o sargento durante uma das sessões. Mesmo antes de seu desaparecimento, usávamos suas habilidades para treinar os novatos. Durante essas visitas, Marina começou a reunir mais informações sobre a noite em que Maximus desapareceu. O caso havia ocorrido durante uma operação de rotina no Distrito Industrial de Ribeirão Preto. Segundo os relatórios, Maximus estava fazendo o reconhecimento de uma área quando simplesmente desapareceu do radar. O mais estranho, explicou o sargento Junqueira, mostrando os arquivos do caso, foi que seu equipamento de rastreamento parou de funcionar abruptamente. Não houve danos, não houve sinais de luta. Ele simplesmente sumiu. Pedro Henrique, que havia se interessado profundamente pela história, começou sua própria investigação jornalística. Suas pesquisas o levaram a descobrir um padrão intrigante de ocorrências similares em outras cidades do interior paulista. Vejam isso, disse ele, espalhando recortes de jornal sobre a mesa do café, onde costumava encontrar Marina. Nos últimos 2 anos, houve pelo menos 3 casos de cães policiais altamente treinados que desapareceram misteriosamente durante operações. Todos foram encontrados semanas depois, em abrigos diferentes, aparentemente desorientados. Laura Martinelli, que continuava acompanhando o caso de perto, trouxe outra peça importante do quebra-cabeça. Lembrei de algo sobre o dia em que Maximus chegou ao abrigo, comentou ela durante uma visita. Havia uma van branca estacionada na frente. O motorista disse que tinha encontrado o cão vagando pela rodovia, mas se recusou a deixar seus dados de contato.
Dona Cecília, que agora sabia da verdadeira história de seu vizinho canino, recordou-se de ter visto uma van similar estacionada próxima ao local onde Maximus havia desaparecido. Eu estava voltando do mercado naquela noite, contou ela. Achei estranho ver uma van parada naquele horário, ainda mais com os faróis apagados. As informações começavam a se conectar, formando um quadro maior e mais complexo do que qualquer um havia imaginado inicialmente. O sargento Junqueira passou a dedicar seu tempo livre investigando essas conexões, sempre com o apoio de Marina e Maximus. Enquanto isso, a rotina no Jardim Botânico havia se transformado completamente. As caminhadas noturnas de Marina e Maximus agora eram acompanhadas por outros moradores, que se sentiam mais seguros em sua presença. O bairro, que antes estava se tornando conhecido pela insegurança, agora era exemplo de comunidade unida e vigilante. Dr. Gabriel Correia, o veterinário, passou a fazer exames mais detalhados em Maximus, procurando pistas sobre o período em que esteve desaparecido. Não há sinais de maus tratos, explicou ele, mas encontrei traços de uma substância sedativa no sangue dele. É algo que normalmente é usado em procedimentos veterinários específicos. A descoberta do veterinário abriu novas linhas de investigação. O sargento Junqueira começou a pesquisar clínicas veterinárias da região que teriam acesso a esse tipo de medicamento. A lista era extensa, mas com a ajuda de Pedro Henrique e seus contatos jornalísticos, eles conseguiram reduzir as possibilidades. Uma noite, enquanto Marina organizava todas as informações que haviam coletado, Maximus demonstrou um comportamento curioso. Ela havia espalhado fotos e documentos sobre a mesa da sala, incluindo um mapa da região onde ele havia desaparecido. O Doberman fixou seu olhar em um ponto específico do mapa, emitindo um som baixo e gutural. "O que foi, amigo?" perguntou Marina, aproximando-se para ver melhor o local que havia chamado a atenção de Maximus. Era uma área próxima a uma antiga clínica veterinária desativada, localizada nos limites do distrito industrial. O sargento Junqueira, ao ser informado sobre a reação de Maximus, ficou visivelmente agitado. "Aquela clínica", disse ele, sua voz carregada de realização, pertencia a um veterinário que foi investigado por práticas irregulares há alguns anos. Ele trabalhou com várias unidades K9 pelo estado. A descoberta dessa conexão era apenas o começo. O que eles ainda não sabiam era que estavam prestes a desvendar uma trama muito maior, que envolvia não apenas o desaparecimento de Maximus, mas uma rede complexa de eventos que afetava toda a região. A antiga clínica veterinária se revelou um ponto crucial na investigação. O local, abandonado há quase 2 anos, guardava mais segredos do que sua fachada decadente sugeria. O sargento Junqueira, após conseguir um mandado de busca, organizou uma visita ao local com uma equipe especializada. Marina insistiu em participar da investigação e Maximus demonstrou uma ansiedade incomum durante todo o trajeto até o local. Conforme se aproximavam da clínica, o comportamento do Doberman mudava drasticamente. Era como se memórias há muito suprimidas começassem a emergir. "Ele reconhece este lugar", observou Marina, notando como Maximus alternava entre estados de alerta e inquietação. O sargento Junqueira concordou silenciosamente, sua expressão uma mistura de preocupação e determinação. A equipe de investigação, liderada pelo sargento, começou a vasculhar o prédio abandonado. O interior da clínica estava em estado de deterioração, com equipamentos médicos obsoletos cobertos de poeira e documentos espalhados pelo chão. Foi em uma sala nos fundos do estabelecimento que encontraram as primeiras evidências concretas. "Olhem isso", chamou Pedro Henrique, que havia conseguido autorização para documentar a investigação. Ele apontava para uma prateleira escondida atrás de um arquivo. Nela, havia vários frascos do mesmo sedativo encontrado no sangue de Maximus. Dr. Gabriel Correia, que acompanhava a equipe como consultor técnico, examinou os frascos. "Estes medicamentos são de uso controlado", explicou ele. "Cada frasco tem um número de lote que pode ser rastreado até o fornecedor." Enquanto a equipe coletava evidências, Maximus conduziu Marina até uma área específica nos fundos da clínica. Era um pequeno depósito, aparentemente usado para armazenamento de equipamentos.
O Doberman começou a arranhar insistentemente uma seção específica do piso. "Tem algo aqui embaixo", disse o sargento Junqueira, agachando-se para examinar melhor o local. Após uma inspeção mais detalhada, descobriram que parte do piso era falso, escondendo um pequeno compartimento. Dentro do compartimento, encontraram uma série de documentos, incluindo registros de transações financeiras e, mais importante, fotografias. As imagens mostravam diversos cães policiais, incluindo Maximus, em diferentes estados de sedação. "Isso é maior do que imaginávamos", murmurou o sargento, folheando os documentos. "Parece que alguém estava sistematicamente interceptando cães policiais durante operações, sedando-os e depois os abandonando em diferentes locais." Laura Martinelli, que havia sido chamada para ajudar na identificação dos animais nas fotos, reconheceu alguns deles. "Estes dois", apontou ela, "foram deixados em abrigos diferentes na região de Campinas, e este outro em São Carlos." A descoberta mais perturbadora, porém, veio através dos registros financeiros. Eles indicavam uma complexa rede de pagamentos, envolvendo várias pessoas, incluindo alguns funcionários de empresas de segurança privada. "Acho que entendi o esquema", disse Pedro Henrique, conectando as informações. Eles estavam deliberadamente removendo cães policiais treinados das ruas para enfraquecer o policiamento em certas áreas, provavelmente para facilitar outras atividades ilícitas. O sargento Junqueira assentiu gravemente. "E escolhiam os melhores cães, os mais eficientes. Maximus era conhecido por sua capacidade de detectar atividades suspeitas mesmo antes que acontecessem. Tirá-lo de circulação deve ter sido uma prioridade para eles." Marina observava Maximus, que mantinha uma postura vigilante mesmo depois de tanto tempo. "Mas eles não contavam com a resiliência dele", disse ela orgulhosa. "Mesmo depois de tudo, ele nunca perdeu seu instinto de proteção." A investigação na clínica durou horas, com cada nova descoberta revelando mais camadas da operação. O que começara como a busca por respostas sobre o desaparecimento de um cão policial havia se transformado na descoberta de um esquema elaborado que afetava a segurança de toda a região. Dona Cecília, que aguardava notícias em casa, recebeu a equipe com café quente quando retornaram. "Sempre soube que havia algo especial no nosso Max", comentou ela, servindo as xícaras. "Agora entendo por que o bairro mudou tanto desde que ele chegou." Enquanto a polícia começava a processar as evidências encontradas, Marina refletia sobre como sua vida havia mudado desde aquela tarde de domingo na feira de adoção. O que parecia ser apenas um ato de compaixão havia se transformado em algo muito maior. O sargento Junqueira, observando a interação entre Marina e Maximus, sorriu discretamente. "Sabe", disse ele, "talvez todo esse mistério tenha um propósito maior. Maximus não apenas encontrou um novo lar, mas também nos ajudou a descobrir algo que poderia ter continuado por muito tempo." A noite caía sobre o jardim botânico e as luzes das casas começavam a se acender uma a uma. Marina e Maximus se preparavam para sua caminhada noturna de rotina, agora com um novo entendimento de seu papel na comunidade. O mistério de seu desaparecimento estava próximo de ser solucionado, mas sua história estava longe de terminar. As descobertas na antiga clínica veterinária desencadearam uma série de operações policiais por todo o interior de São Paulo. O sargento Junqueira coordenava as investigações a partir de Ribeirão Preto, com o apoio constante de Marina, que havia se tornado uma peça fundamental no caso graças à sua conexão com Maximus. Pedro Henrique, utilizando seus contatos jornalísticos, conseguiu rastrear um padrão nas atividades das empresas de segurança privada mencionadas nos documentos encontrados. Todas elas surgiram logo após os desaparecimentos dos cães policiais em suas respectivas regiões, explicou ele durante uma reunião no apartamento de Marina. Laura Martinelli trouxe informações adicionais dos outros abrigos envolvidos. Em cada caso, o padrão era o mesmo: uma van branca, um homem que se recusava a deixar informações de contato e um cão altamente treinado, aparentemente desorientado. Doutor. Gabriel Correia analisou os prontuários médicos encontrados na clínica abandonada.
Eles desenvolveram um protocolo específico de sedação, explicou ele, mostrando os documentos. A combinação de medicamentos era calculada para causar desorientação temporária e confusão, mas sem danos permanentes. Dona Cecília, que participava ativamente das discussões, lembrou-se de mais detalhes sobre a noite do desaparecimento de Máximos. Aquela van que vi tinha uma marca na lateral, algo como um símbolo médico, mas diferente do normal. Na hora não dei importância, mas agora Marina observava Máximos, que permanecia alerta durante todas as conversas, como se compreendesse cada palavra. Em momentos específicos, quando certos nomes ou lugares eram mencionados, suas orelhas se moviam em reconhecimento. É como se ele quisesse nos contar algo, comentou Marina, notando essas reações. O sargento Junqueira concordou. Anos de experiência com cães policiais o haviam ensinado a reconhecer quando eles tentavam comunicar algo importante. Foi durante uma dessas reuniões que Sandra, a proprietária do Café Santos, trouxe uma informação crucial. Ela havia encontrado antigas gravações das câmeras de segurança de seu estabelecimento, que mostravam a mesma van branca circulando pelo bairro dias antes do desaparecimento de Máximos. "Olhem a placa", apontou Pedro, ampliando a imagem em seu notebook. "É a mesma que aparece nos registros da empresa de segurança principal envolvida no esquema." O quebra-cabeça começava a se completar. A operação era mais sofisticada do que imaginavam inicialmente. As empresas de segurança privada criavam deliberadamente áreas de vulnerabilidade nas cidades, removendo os cães policiais mais eficientes e depois oferecendo seus serviços como solução. "É brilhante de uma maneira perversa", observou o sargento Junqueira. Eles não apenas enfraqueciam o policiamento público, mas também criavam sua própria demanda. Máximos, que estava deitado próximo à janela, subitamente se levantou, focando sua atenção na rua. Todos ficaram em silêncio. Anos de convivência com o Doberman os haviam ensinado a confiar em seus instintos. Uma van branca passou lentamente pela rua, idêntica à das gravações. O motorista, ao perceber que estava sendo observado, acelerou bruscamente. "É ele!" exclamou Dona Cecília. "O mesmo homem que vi naquela noite." O sargento Junqueira imediatamente acionou as viaturas que faziam parte da operação de vigilância. Marina, por sua vez, notou algo diferente em Máximos. Não havia medo ou ansiedade em sua postura, apenas uma determinação calma e profissional. "Ele está pronto", disse ela, compreendendo o que seu companheiro queria comunicar. O sargento Junqueira entendeu imediatamente. "Máximos sempre foi excepcional em perseguições", comentou ele, um toque de orgulho em sua voz. "E agora ele tem uma motivação extra." A operação que se seguiu foi meticulosamente planejada. Usando o conhecimento de Máximos sobre o bairro e a experiência do sargento Junqueira, eles estabeleceram pontos estratégicos de bloqueio. Pedro Henrique e Laura ajudaram a coordenar os moradores, garantindo que todos permanecessem seguros em suas casas. O plano era simples: deixar que os suspeitos acreditassem que tinham o controle da situação, enquanto Máximos, Marina e a equipe do sargento Junqueira se preparavam para o momento decisivo. O Jardim Botânico, que havia se tornado o território de Máximos nos últimos meses, seria o cenário do desfecho de sua própria história. A noite caía sobre o Jardim Botânico quando o plano entrou em ação. As ruas, normalmente movimentadas àquela hora, estavam estranhamente silenciosas. Apenas algumas luzes permaneciam acesas, criando um ambiente quase cinematográfico. Marina e Máximos iniciaram sua caminhada noturna habitual, mantendo a rotina que haviam estabelecido nos últimos meses. Para qualquer observador casual, seria apenas mais um passeio do Doberman com sua dona. Mas desta vez cada passo era calculado, cada parada estrategicamente planejada. O sargento Junqueira coordenava a operação discretamente do Café Santos, que Sandra havia mantido aberto, especialmente para servir como ponto de comando. Pedro Henrique estava posicionado em pontos estratégicos com sua câmera, documentando tudo, enquanto Laura e Dr. Gabriel permaneciam de prontidão para qualquer emergência. Dona Cecília observava tudo de sua janela, servindo como mais um par de olhos atentos.
Ela havia organizado um sistema de comunicação silencioso com outros moradores do bairro. Luzes que se acendiam e apagavam em padrões específicos, sinalizando movimentos suspeitos. A van branca reapareceu por volta das 9 da noite, exatamente como haviam previsto. Maximus percebeu sua aproximação antes mesmo que ela entrasse na rua, suas orelhas se movendo sutilmente na direção do som familiar do motor. Marina sentiu seu coração acelerar, mas a presença confiante de Maximus ao seu lado a mantinha calma. Eles continuaram caminhando normalmente, como se nada tivesse mudado, enquanto a van começava a segui-los lentamente. "Alvo em movimento", sussurrou Pedro Henrique em seu comunicador, registrando cada momento com sua câmera. O sargento Junqueira observava atentamente, sabendo que o timing seria crucial. Foi quando chegaram à praça central do bairro que o plano realmente começou a se desenrolar. A van acelerou subitamente, parando ao lado de Marina e Maximus. 2 homens saltaram do veículo, claramente pretendendo repetir o mesmo esquema que haviam usado anteriormente. Mas desta vez era diferente. Maximus não era mais apenas um cão policial desorientado. Era um guardião consciente de seu território, protegendo não apenas Marina, mas todo o bairro que havia se tornado seu lar. Com uma precisão impressionante, Maximus executou uma série de manobras que surpreenderam até mesmo o sargento Junqueira. Ele não atacou os homens, mas os manteve exatamente onde estavam, usando técnicas de contenção que demonstravam anos de treinamento especializado. "Agora!", comandou o sargento Junqueira, e em segundos as viaturas policiais que estavam estrategicamente posicionadas surgiram de todas as direções, cercando completamente a área. Os suspeitos, percebendo que haviam caído em uma armadilha, tentaram fugir, mas Maximus, antecipando seus movimentos, já estava posicionado precisamente para impedir qualquer rota de escape. "Impressionante", murmurou o Dr. Gabriel, que observava tudo de seu posto. Ele calculou exatamente onde eles tentariam correr. A operação foi um sucesso absoluto. Não apenas os homens da van foram detidos, mas as evidências encontradas no veículo, incluindo mais documentos, equipamentos médicos e registros financeiros, forneceram as últimas peças necessárias para desmantelar toda a rede. Marina observava com orgulho, enquanto Maximus mantinha sua postura profissional durante toda a ação. Ele não era mais apenas seu companheiro de caminhadas noturnas, era um herói que havia encontrado seu caminho de volta para casa através do amor e da confiança. O sargento Junqueira se aproximou de Marina e Maximus após a prisão dos suspeitos. Seus olhos brilhavam de emoção ao ver seu antigo parceiro em ação novamente. "Ele nunca perdeu o toque", comentou, acariciando carinhosamente a cabeça de Maximus. "Apenas encontrou um novo propósito." As luzes das casas do Jardim Botânico começaram a se acender uma a uma, e os moradores saíram às ruas para celebrar. O bairro, que havia se transformado tanto desde a chegada de Maximus, agora tinha ainda mais motivos para comemorar. Dona Cecília organizou improvisadamente uma pequena celebração no pátio do prédio. Sandra trouxe café e bolos do Café Santos, enquanto Laura e Pedro compartilhavam com todos os detalhes da operação que podiam revelar. "Sabem", disse Pedro Henrique, preparando-se para escrever sua reportagem, "esta história é sobre muito mais do que apenas desvendar um esquema. É sobre como o amor e a confiança podem trazer à tona o melhor das pessoas e dos animais." Marina abraçou Maximus, que mantinha sua postura digna mesmo em meio à celebração. "Você nunca foi apenas um cão perdido, não é?", sussurrou ela. "Você estava apenas esperando o momento certo para mostrar quem realmente é." As semanas que se seguiram à operação trouxeram mudanças significativas para o Jardim Botânico e seus moradores. A história de Maximus, agora conhecida em toda Ribeirão Preto, inspirou uma série de iniciativas comunitárias que transformaram não apenas o bairro, mas toda a região. Marina percebeu que sua vida havia mudado completamente desde aquela tarde na feira de adoção. O apartamento, que antes guardava apenas memórias silenciosas, agora estava cheio de vida e propósito. As fotografias antigas nas paredes foram reorganizadas, abrindo espaço para novos momentos, incluindo uma foto emoldurada de Maximus,
recebendo uma medalha de honra do Departamento de Polícia. "É incrível como tudo mudou", comentou Dona Cecília durante um café da tarde em sua varanda, observando crianças brincando despreocupadas na rua. Antes, os pais mal deixavam os pequenos saírem de casa. Agora, olhe só. O Café Santos se tornou um ponto de encontro ainda mais popular, com Sandra criando um espaço especial dedicado a pets. O cantinho do Maximus, como foi carinhosamente batizado, era decorado com fotos que contavam a história do Doberman, desde seus dias como cão policial até sua nova vida como guardião do bairro. Laura Martinelli expandiu o programa de adoção criando um projeto especial para treinamento de cães abandonados. Maximus nos mostrou que todo animal tem potencial para fazer a diferença, explicou ela durante a inauguração do novo centro de treinamento. "Só precisamos dar a eles uma chance e muito amor." O Dr. Gabriel Correia também foi inspirado pela história. Ele desenvolveu um programa de assistência veterinária gratuita para cães adotados, garantindo que todos recebessem os cuidados necessários. "Cada animal merece a chance de se tornar um herói para alguém", dizia ele, sempre que alguém elogiava sua iniciativa. Pedro Henrique, cuja reportagem sobre o caso ganhou reconhecimento nacional, decidiu criar uma coluna semanal dedicada a histórias positivas sobre a relação entre humanos e animais. "Maximus não apenas resolveu um caso", escreveu ele em sua primeira coluna. "Ele nos ensinou sobre segundas chances e o poder transformador do amor." O sargento Junqueira implementou mudanças significativas no programa K9 da polícia. Além do treinamento técnico, passou a enfatizar a importância do vínculo emocional entre os policiais e seus parceiros caninos. Maximus frequentemente participava das sessões de treinamento, servindo como exemplo vivo de como a combinação de habilidade e amor podia fazer a diferença. "Vejam como ele interage com os novos recrutas", comentou o sargento durante uma sessão de treinamento. "Não é apenas sobre técnica, é sobre confiança, respeito mútuo e parceria verdadeira." Marina, que inicialmente temia perder seu companheiro para suas antigas funções, descobriu que havia espaço para todos os aspectos da personalidade de Maximus. Durante o dia, ele podia ser o instrutor respeitado da unidade K9, compartilhando sua experiência com os novos cães policiais. À noite, voltava a ser seu protetor dedicado, mantendo suas caminhadas pelo bairro que haviam se tornado uma tradição querida por todos. As caminhadas, inclusive, haviam se transformado em um evento comunitário. Outros moradores começaram a se juntar a eles, criando um grupo informal de vigilância que fortalecia ainda mais os laços entre os vizinhos. É como se ele tivesse nos ensinado que segurança não é apenas sobre vigilância, refletiu Dona Cecília durante um desses passeios. É sobre construir uma comunidade onde todos cuidam uns dos outros. O impacto de Maximus se estendia além das fronteiras do Jardim Botânico. Outras comunidades começaram a implementar programas similares, incentivando a adoção responsável e o envolvimento comunitário na segurança dos bairros. Em casa, Marina observava como Maximus mantinha sua rotina com a mesma dignidade de sempre. Ele ainda verificava cada cômodo antes de se deitar, mantinha sua postura atenta durante as refeições e demonstrava aquele olhar protetor cada vez que alguém se aproximava dela. "Sabe", disse ela uma noite, enquanto acariciava a cabeça de Maximus durante um momento tranquilo em casa, "quando eu te adotei, pensava que estava salvando você. Mas a verdade é que você salvou a todos nós, de maneiras que nunca poderíamos imaginar." Maximus respondeu com um olhar profundo e conhecedor, aquele mesmo olhar que havia capturado a atenção de Marina naquela tarde na feira de adoção. Era o olhar de alguém que sempre soube seu verdadeiro propósito, apenas esperando o momento certo para revelá-lo. O outono chegou a Ribeirão Preto, pintando as ruas do Jardim Botânico com tons dourados e avermelhados. 6 meses haviam se passado desde a operação, que desmantelou o esquema de sequestro de cães policiais, e a vida havia encontrado um novo ritmo, mais rico e significativo para todos os envolvidos. Marina decidiu usar sua experiência para ajudar outras pessoas que, como ela, precisavam de um novo propósito. Com o apoio de Laura Martinelli,
ela começou a trabalhar meio período no abrigo de animais, ajudando a fazer a ponte entre cães abandonados e possíveis famílias adotivas. "Você tem um dom especial", comentou Laura, observando como Marina conseguia identificar as conexões perfeitas entre humanos e animais. "É como se você pudesse ver o potencial em cada encontro, assim como aconteceu com você e Maximus." O programa de treinamento conjunto criado pelo Sargento Junqueira se tornou um modelo de sucesso. Policiais de outras cidades começaram a visitar Ribeirão Preto para aprender a nova metodologia, que combinava técnica profissional com conexão emocional. "Maximus nos ensinou que um cão policial não precisa escolher entre ser um profissional eficiente e ter uma família amorosa", explicava o sargento durante um dos seminários de treinamento. "Na verdade, é esse equilíbrio que os torna ainda mais excepcionais." Dr. Gabriel Correia expandiu sua clínica veterinária, criando um espaço especialmente dedicado à reabilitação de animais resgatados. "Cada animal tem uma história para contar", dizia ele, "e cada história merece um final feliz, assim como a de Maximus." Pedro Henrique, inspirado pelo sucesso de sua coluna sobre histórias positivas entre humanos e animais, começou a trabalhar em um livro sobre a transformação do Jardim Botânico. É uma história sobre como um bairro inteiro redescobriu sua humanidade através dos olhos de um cão extraordinário, explicava ele durante suas entrevistas com os moradores. Dona Cecília, que se tornara uma espécie de cronista não oficial do bairro, mantinha um álbum de recortes, documentando todas as mudanças positivas. "Vejam só", dizia ela, mostrando orgulhosamente as fotos de eventos comunitários, encontros de vizinhos e celebrações no Café Santos. "Éramos todos estranhos vivendo lado a lado. Agora somos uma família." Sandra transformou o Café Santos em um ponto de encontro ainda mais acolhedor. Além do cantinho do Maximus, ela criou um mural onde os moradores podiam compartilhar suas próprias histórias de transformação e superação. "Cada história aqui", explicava ela, apontando para o mural repleto de fotos e mensagens, "começou porque um cão extraordinário nos mostrou que nunca é tarde para recomeçar." As caminhadas noturnas de Marina e Maximus continuavam sendo um evento especial no bairro. Agora, porém, elas carregavam um significado ainda mais profundo. Não eram apenas sobre segurança ou exercício, eram uma celebração diária da união da comunidade. Em uma dessas noites, enquanto caminhavam sob as árvores do Jardim Botânico, Marina refletia sobre como sua vida havia mudado. O vazio que antes ocupava seus dias havia sido preenchido não apenas pelo amor de Maximus, mas por um senso renovado de propósito e pertencimento. "Você não apenas me salvou da solidão", sussurrou ela para Maximus, que mantinha sua postura digna ao seu lado. "Você me ensinou que às vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho." O Doberman respondeu com um olhar profundo, aquele mesmo olhar que havia capturado o coração de Marina naquela tarde na feira de adoção. Era um olhar que falava de lealdade, amor e a certeza de que alguns encontros são verdadeiramente predestinados. O Jardim Botânico, que antes era apenas mais um bairro em Ribeirão Preto, havia se transformado em um exemplo vivo de como uma comunidade podia se reinventar. As ruas que antes ecoavam com preocupações sobre segurança, agora ressoavam com risos de crianças brincando, conversas de vizinhos e o som ocasional de um latido amigável. E no centro de toda essa transformação estava Maximus, não mais apenas um cão policial aposentado ou um pet adotado, mas um símbolo vivo de como o amor, a confiança e a segunda chance podiam mudar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. A história de Marina e Maximus havia se tornado mais do que apenas um conto de adoção bem-sucedida. Era um lembrete de que, às vezes, os maiores heróis não são aqueles que buscam a glória, mas aqueles que silenciosamente escolhem fazer a diferença um dia de cada vez, uma vida de cada vez. Um ano se passou desde que Maximus revelou sua verdadeira identidade ao Jardim Botânico. O bairro, que já havia passado por tantas transformações, continuava a florescer sob a influência positiva de sua história inspiradora. O livro de Pedro Henrique sobre a transformação do bairro havia se tornado um sucesso regional.
atraindo atenção para o poder da união comunitária e do amor pelos animais. O Guardião do Jardim, a história de Maximus, não era apenas um relato sobre um cão excepcional, mas um testemunho de como uma comunidade podia se reinventar. O mais interessante, comentava Pedro durante uma sessão de autógrafos no Café Santos, é como cada leitor encontra um significado pessoal diferente na história. Para alguns, é sobre segundas chances, para outros, sobre a importância da comunidade e, para muitos, sobre o poder transformador do amor. Marina havia se tornado uma referência em adoção responsável. Sua experiência com Maximus a tornara especialmente habilidosa em identificar conexões especiais entre humanos e animais. O abrigo onde ela trabalhava com Laura Martinelli se tornara conhecido por suas altas taxas de adoções bem-sucedidas. Não é sobre encontrar o cão perfeito, explicava Marina para os potenciais adotantes. É sobre estar aberto para a conexão certa, aquela que pode transformar tanto a vida do animal quanto a sua própria. O sargento Junqueira havia revolucionado o programa de treinamento da Unidade K9. A metodologia Maximus, como ficou conhecida, enfatizava não apenas o treinamento técnico, mas também o desenvolvimento de vínculos emocionais fortes entre os policiais e seus parceiros caninos. O que aprendemos com Maximus, explicava o sargento durante um seminário nacional sobre policiamento com cães, é que a verdadeira força de um cão policial não vem apenas de seu treinamento, mas de sua capacidade de formar conexões profundas e significativas. Dr. Gabriel Correia transformou sua clínica em um centro de referência em reabilitação animal. O espaço agora incluía uma ala dedicada especialmente a cães resgatados, onde cada animal recebia não apenas cuidados médicos, mas também atenção personalizada para suas necessidades emocionais. Maximus nos ensinou que cada animal tem uma história única, dizia o veterinário. Nossa missão é ajudá-los a escrever um novo capítulo, um que seja cheio de amor e possibilidades. Dona Cecília, que continuava mantendo seu arquivo de memórias do bairro, organizou uma exposição fotográfica no centro comunitário. Do medo à esperança, a transformação do Jardim Botânico mostrava através de imagens e depoimentos como o bairro havia mudado nos últimos anos. Olhem estas fotos, dizia ela, guiando os visitantes pela exposição. Esta é a mesma rua com um ano de diferença. Antes as pessoas mal saíam de casa ao anoitecer. Agora temos famílias inteiras participando das caminhadas noturnas. O Café Santos havia se tornado um ponto de encontro para amantes de animais de toda a cidade. Sandra expandiu o cantinho do Maximus, criando um espaço onde as pessoas podiam compartilhar suas próprias histórias de adoção e transformação. Cada história aqui, explicava ela, apontando para o mural repleto de fotos e mensagens. É um pequeno milagre inspirado por Maximus. Cada uma delas nos lembra que o amor pode aparecer nos lugares mais inesperados. Laura Martinelli desenvolveu um programa especial no abrigo, inspirado na história de Maximus. Heróis Escondidos focava em animais mais velhos ou com necessidades especiais, mostrando que cada um deles tinha o potencial de transformar vidas. Às vezes, dizia ela durante as feiras de adoção, o animal que você menos espera é exatamente aquele que vai mudar sua vida para sempre. As caminhadas noturnas, que começaram como um simples passeio entre Marina e Maximus, haviam evoluído para um evento comunitário regular. Famílias inteiras se juntavam ao passeio, transformando as ruas do Jardim Botânico em um espaço de convivência e celebração. É incrível pensar, refletia Marina durante uma dessas caminhadas, como tudo começou com um simples ato de compaixão em uma tarde de domingo. Maximus, sempre atento e digno, continuava sua missão silenciosa de proteger e inspirar. Seu comportamento exemplar havia inspirado muitos moradores a adotarem cães, e cada novo pet no bairro era mais uma história de transformação em andamento. A história de Maximus havia se tornado mais do que apenas um caso de sucesso. Era um legado vivo que continuava a crescer e se transformar, tocando cada vez mais vidas e inspirando novas histórias de amor, coragem e recomeço. Era uma manhã especial no Jardim Botânico. O sol nascente pintava o céu com tons suaves de rosa e laranja,
enquanto os primeiros sons do dia começavam a preencher as ruas. Marina observava a paisagem de sua varanda, com Maximus fielmente ao seu lado, refletindo sobre como suas vidas haviam se entrelaçado de maneira tão extraordinária. O bairro estava se preparando para um evento especial, a inauguração do Centro Comunitário Maximus, um espaço dedicado a promover a conexão entre pessoas e animais. O projeto, nascido da colaboração entre todos os personagens que faziam parte da história de Maximus, representava a culminação de tudo que haviam construído juntos. Quem diria, comentou Dona Cecília, juntando-se a Marina na varanda com uma xícara de café fumegante, que aquele domingo na feira de adoção mudaria tanto nossas vidas? O centro comunitário era um sonho realizado coletivamente. Laura Martinelli coordenaria programas de adoção responsável, enquanto Dr. Gabriel ofereceria atendimento veterinário social. O sargento Junqueira estabeleceria ali uma base para treinamento e integração entre a comunidade e a polícia, com especial atenção aos programas envolvendo cães. Pedro Henrique, que continuava documentando a transformação do bairro, preparava-se para transmitir ao vivo a cerimônia de inauguração. Esta não é apenas a história de um cão extraordinário, explicava ele, ajustando seu equipamento. É a história de como uma comunidade inteira descobriu sua própria força. Sandra havia preparado um café da manhã especial no Café Santos para todos os envolvidos na organização do evento. O cantinho do Maximus estava especialmente decorado para a ocasião, com novas fotos mostrando a evolução do bairro ao longo dos últimos anos. Enquanto as pessoas começavam a se reunir para a inauguração, Marina percebeu como cada pessoa ali carregava uma parte diferente da história de Maximus. Para Laura, ele representava o poder da segunda chance. Para o sargento Junqueira, era um símbolo de lealdade e superação. Para Dr. Gabriel, um exemplo de resiliência. O centro comunitário havia sido construído em um antigo galpão abandonado, transformado agora em um espaço acolhedor e cheio de vida. As paredes externas exibiam um mural colorido retratando a história de Maximus, desde seus dias como cão policial até sua nova vida como guardião do bairro. Durante a cerimônia de inauguração, cada pessoa que havia feito parte da jornada compartilhou suas memórias e reflexões. Dona Cecília falou sobre como o bairro havia se transformado de um lugar de medo em uma comunidade unida. Laura destacou como a história de Maximus havia inspirado dezenas de adoções bem-sucedidas. O sargento Junqueira, emocionado, falou sobre como a metodologia Maximus havia transformado o treinamento de cães policiais em todo o estado. Não é apenas sobre técnica, explicou ele. É sobre construir relacionamentos baseados em confiança e respeito mútuo. Pedro Henrique apresentou um documentário curto que havia produzido, mostrando a evolução do Jardim Botânico através dos olhos dos moradores. As imagens capturavam perfeitamente a transformação do bairro, desde os dias tensos de insegurança até o presente momento de união e esperança. Quando chegou a vez de Marina falar, ela olhou para Maximus, que mantinha sua postura digna ao seu lado. Alguns diriam que foi coincidência, começou ela, sua voz carregada de emoção. Um domingo qualquer, uma feira de adoção comum, um encontro casual. Mas olhando para tudo o que aconteceu desde então, sei que foi muito mais que isso. Maximus, como se entendesse cada palavra, mantinha seu olhar atento e protetor sobre a multidão reunida. Seu pelo negro ainda brilhava com a mesma dignidade, e seus olhos carregavam a mesma mistura única de nobreza e gentileza que havia capturado o coração de Marina naquele primeiro encontro. Maximus nos ensinou, continuou ela, que às vezes precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro propósito. Que as segundas chances não são apenas sobre recomeçar, mas sobre descobrir quem realmente somos. O Centro Comunitário Maximus se tornaria um símbolo vivo desse aprendizado, um espaço onde novas histórias de transformação e esperança continuariam a nascer. Cada pessoa que passasse por suas portas carregaria um pouco do legado de um cão extraordinário, que através do amor e da confiança havia mostrado que os verdadeiros heróis nem sempre vestem uniformes. Às vezes, eles têm 4 patas e um coração maior que a vida.
Enquanto o sol subia no céu de Ribeirão Preto, iluminando o novo centro comunitário e as pessoas reunidas para celebrar, Marina sabia que esta não era um final, mas um novo começo. A história de Máximos continuaria viva através de cada vida tocada, cada coração transformado e cada novo laço formado naquela comunidade que havia aprendido a acreditar no poder do amor e da segunda chance.